E vamos fazer a primeira sessão nessa micro aqui que está laranja. Com o passar do tempo, o próprio corpo dela expulsou o que tinha de pigmento preto e sobrou o pigmento laranja aqui. Então vamos fazer a primeira sessão e ver como que esse pigmento vai reagir. Acabamos de fazer a primeira sessão e olha só o que aconteceu com o laranja. Sumiu totalmente. O que aconteceu aqui? Ele escureceu. Esse escurecimento paradoxal acontece porque ele era um pigmento inorgânico, então ele sofre uma oxidorredução e se transforma num cinza. Pessoal, então sobre esse caso dessa sobrancelha que era laranja quando chegou aqui e ficou escura, escureceu já na primeira sessão, o que é que aconteceu aí? E por que eu quero trazer isso aqui para vocês? Porque, inclusive, essa semana uma profissional de laser me mandou essa mensagenzinha, vou deixar aqui para vocês verem, desesperada porque isso aconteceu com ela e ela não sabia o que tinha acontecido. Então, vamos lá para a gente entender. Primeiro, por que a sobrancelha dela ficou laranja sem ter feito nada? É muito comum, muito normal que o pigmento de micropigmentação tenha a cor vermelha, laranja misturado lá no preto para formar os tons de castanho. E às vezes, dependendo do tipo de pigmento, o corpo consegue eliminar algumas cores mais fáceis do que outras. E aí, no caso dessa cliente, por exemplo, o corpo dela conseguiu eliminar mais fácil as cores escuras, o preto, e ficou na pele, sobrou aquele pigmento que o corpo dela tinha mais dificuldade de eliminar, ou seja, o laranja. Por isso que com o passar do tempo, a sobrancelha dela aqui, lá quando ela fez, tinha um tom castanho muito bonito, foi com o passar do tempo ficando laranja. Então, ela chegou aqui para mim com a sobrancelha daquele jeito, laranjinha. Bom, e por que quando a gente fez o laser naquele laranja, ele se transformou num cinza? Porque aquele tipo de pigmento e aquele tipo de pigmento, ou seja, não são todos os pigmentos laranjas que vão responder dessa forma, mas aquele tipo de pigmento era um pigmento inorgânico. E aí, quando a gente dispara o laser em cima dele, ele sofre um processo de óxido-redução. Nesse processo, ele sofre esse escurecimento paradoxal, ou seja, o laranja se transforma por uma reação química, conforme o laser bate nele ali, em um pigmento escuro cinza. Isso já acontece na hora. Bateu o laser, ele se transforma num pigmento cinza. Isso é muito bom, principalmente por duas razões. Primeiro, o que mais incomoda a cliente é que a sobrancelha dela está colorida, está laranja. E aí então ela tem que ficar passando lápis, sombra por cima para esconder. A partir do momento que esse pigmento escurece e se torna um cinzinha, já não incomoda mais a cliente. O segundo motivo, porque isso é muito bom quando acontece, é que a partir das próximas sessões, esse pigmento eu vou conseguir remover ele muito mais fácil do que se ele continuasse laranja. Quando ele vai clareando, os laranjinhas vão ficando cada vez um tom de laranja mais claro, ele vai ficando cada vez mais difícil de eu conseguir atingir aquele pigmento. Quando já na primeira sessão ele escurece, a partir da próxima sessão eu consigo atingir esse pigmento muito mais fácil. E aí eu consigo remover ele com menos sessões. Então eu considero que quando isso acontece é muito bom. Agora, quando você não sabe o que aconteceu ali, né, como foi, por exemplo, o caso que eu comentei dessa pessoa que entrou em contato comigo desesperada porque isso tinha acontecido com a cliente dela. Então ela não soube o que aconteceu ali, quando na verdade aquilo que aconteceu foi muito positivo. Ah, Bruno, mas a minha sobrancelha é vermelha ou é laranja e eu já fiz 1, 2, 3 sessões de laser e ela não escureceu. Então quer dizer que eu vou levar várias sessões para conseguir remover e poder fazer uma micro nova? Nem sempre a gente precisa remover 100% da tua sobrancelha, da tua micropigmentação da sobrancelha, para a gente poder fazer uma micro nova por cima. Então, às vezes, a gente, com algumas sessões, dando uma clareada nela, já possibilita que uma nova micropigmentação seja feita por cima. Mas, se a intenção for remover ela 100%, sim, o melhor seria que fosse um pigmento inorgânico que sofresse essa oxidação e esse escurecimento, porque aí provavelmente ele vai sair com menos sessões do que se ele for clareando aos pouquinhos. Ah, Bruno, mas a minha sobrancelha era laranja, eu fiz a primeira sessão, ficou escura e quando eu voltei para a segunda sessão, ela já estava laranja de novo, porque com o passar do tempo aí, o escuro foi sumindo e foi voltando a ficar laranja ou ficar vermelha. Isso também pode acontecer. Por quê? Porque aquele pigmento que a gente atingiu com o laser na sessão,
que sofreu essa oxidorredução e escureceu, com o passar dos dias o seu corpo eliminou ele. Porém, nem todo o pigmento que estava dentro da sua pele foi atingido pelo laser ali e sofreu essa oxidorredução. Então, na próxima sessão, provavelmente vai acontecer a mesma coisa. Aquele pigmento que está ali laranja, vermelho, vai escurecer. Com o passar dos dias, o seu corpo vai eliminar esse pigmento e pode ser que volte de novo a ficar um tonzinho de laranja ou de vermelho, só que cada vez mais fraco, porque o corpo vai, com o passar das sessões, eliminando esse pigmento até que não sobe mais nada.